Boa tarde, tudo bem? Aqui para essa questão, vamos pegar alguns dados muito importantes do enunciado e depois a gente começa a relacionar lá com o gráfico que é mostrado, tudo bem? A parte mais importante que fala aqui é essa daqui, Os gráficos representam o nível de intensidade sonora mínima e mínima. O que isso significa? Que cada pontinho que é mostrado lá no gráfico, veja só. Aqui a gente tem o gráfico. Cada pontinho mostrado nesse gráfico, ele mostra a intensidade aqui do lado, né? Ele mostra a intensidade mínima que precisa ser produzida naquela frequência. Então, aqui, mínimo, determinada frequência, para que seja possível ouvir. Tudo bem? Então, é o conceito mais importante do enunciado, tanto que ele até colocou em negrito para ajudar a gente aqui, mínima em decibéis, audível por suas orelhas direita e esquerda em função da frequência. Ok, essa parte ali a gente já pegou. A comparação desse resultado com os dos exames anteriores mostrou que, com o passar dos anos, ele teve perda auditiva. Essa perda auditiva não foi mostrada, tá? Ele só mostra dois gráficos ali, com diferentes frequências, diferentes intensidades mínimas para cada frequência, em diferentes orelhas. O que isso significa? Por exemplo, aqui na frequência de 2 Hz, 2 kHz da orelha direita, eu tenho que a intensidade que está sendo mostrada é 20 decibéis. Isso significa que a intensidade mínima a ser produzida para que eu consiga ouvir o som nessa frequência é de 20 decibéis. Se for produzido, por exemplo, 20 decibéis de intensidade, eu não vou conseguir ouvir. Mas se for produzido qualquer valor maior, que está aqui para baixo, como a gente pode ver pelo gráfico, eu vou conseguir ouvir. Então, toda essa parte aqui abaixo da linha do gráfico é o que eu consigo ouvir. E a parte acima da linha do gráfico, que são os valores de intensidade menores para cada frequência, é o que eu não consigo ouvir, tá? Então, vamos analisar aqui as alternativas. Ela ouve sons de frequência de 6 kHz e intensidade 20 decibéis com a orelha direita. Será que ela ouve? A orelha direita para 6 kHz, qual é a intensidade mínima? Tá perto de uns 25 ali, né? A gente consegue ver que é maior do que 20, mas é menor do que 30 aqui pela linha, né? Essa linha é 0, 10, 20, 30. Então, é menor do que 30, mas é maior do que 20. Então, com 20 decibéis, ela não ouve. Por quê? Porque aqui, a intensidade mínima que ela precisa é maior do que 20. Se eu fizer uma intensidade de 20 decibéis nessa frequência, o ouvido dela não vai ter capacidade de entender essa frequência, porque vai ser menor do que a mínima. Então, não pode. Aqui na orelha esquerda, vamos ver se pode. Que pode, Qual é a intensidade mínima? 10 decibéis para 6 kHz. Então, 20 decibéis ela pode ouvir? Pode, por quê? Porque é maior. Toda frequência aqui, né? Toda intensidade para cada frequência que seja maior do que o valor mínimo, ela pode ouvir. Se é menor, não pode. Então, essa dali tá errada só pela questão mesmo que a orelha direita não pode. Se falasse que só a orelha esquerda, daí estaria certa. Um sussurro de 15 decibéis e frequência 0,25 kHz é ouvido por ambas as orelhas. Vamos ver aqui, 0,25 kHz. Qual é a intensidade mínima? 10. Tudo que está abaixo de 10, eu não consigo ouvir. Tudo que está acima de 10, eu consigo ouvir. 15 está acima de 10. Então, pelo menos pela orelha direita, eu consigo ouvir um sussurro de 15 decibéis. Agora, vamos ver pela orelha esquerda. Aqui, a gente consegue ver pela imagem. Aqui, novamente, também, para uma frequência de 0,25 kHz, eu tenho uma intensidade mínima de 10 decibéis. Como 15 decibéis é maior, então eu consigo ouvir. Tá certinho, tá? Era só essa interpretação do gráfico, de a gente entender que esses pontinhos aqui representam um mínimo de intensidade e que toda intensidade maior que está sendo mostrada para baixo, no caso, pode ser ouvida. A 3 é mais de biologia, mas vamos lá.
A diminuição de sua sensibilidade auditiva com o passar do tempo pode ser atribuída a degenerações do osso martelo, bigorna e estribo. Pode. Da orelha externa? Não. Martelo, bigorna e estribo não ficam na orelha externa, eles ficam na orelha média, onde, pensa que os ossinhos eles estão no meio do som. A orelha externa é por onde o som chega, aí tem os ossinhos e depois tem o tímpano, tá? E onde ocorre a conversão do som em impulsos elétricos é no tímpano, tá? E também pela vibração dos ossinhos um pouco. Mas os ossinhos, eles ficam na orelha média, não ficam na orelha externa, tá? Isso que tá errado aqui nessa alternativa. Então, a única certa é a 2.